Um cachorro olha diariamente para uma escotilha de esgoto. As pessoas percebem e ficam intrigadas com a situação. Um dia notam ele jogando salsichas para dentro do esgoto. Esse fato surpreendente faz uma corrente de bondade se iniciar na cidade e com certeza tocará seu coração. O sol da tarde pintava o céu de pinheiros do vale com tons dourados, enquanto Dona Cecília caminhava tranquilamente pelas ruas arborizadas do bairro. Ao seu lado, trotava alegremente Tobias, um vira-lata caramelo de olhos expressivos e orelhas caídas. Era uma cena comum naquela pacata cidade do interior, onde todos se conheciam pelo nome e as tardes pareciam se estender preguiçosamente. Cecília, uma senhora de seus 60 anos, cabelos grisalhos e sorriso gentil, era conhecida por sua bondade e pelo amor incondicional que dedicava a Tobias, seu fiel companheiro há mais de uma década. O cachorro, por sua vez, retribuía esse afeto com uma lealdade inabalável, sempre atento aos movimentos de sua dona e pronto para defendê-la de qualquer perigo imaginário. Naquela tarde, como de costume, eles seguiam sua rota habitual. Desciam a Rua das Acácias, viravam à direita na Praça Central e continuavam pela Avenida do Comércio. Era um trajeto que conheciam de cor, repleto de cumprimentos calorosos dos vizinhos e paradas ocasionais para uma conversa amigável. Entretanto, ao se aproximarem do açougue do seu Joaquim, algo incomum aconteceu. Tobias, que normalmente passava pelo local sem dar muita atenção, de repente parou. Suas orelhas se ergueram, alertas, e seu corpo ficou tenso. Cecília, surpresa com a mudança repentina no comportamento do cão, puxou levemente a coleira. "Vamos, Tobias, o que foi?" perguntou, ela com um tom de voz suave. Mas Tobias não se moveu. Seus olhos estavam fixos em um ponto específico, uma escotilha de esgoto localizada próxima à entrada do açougue. Era uma daquelas tampas de ferro fundido, pesadas e aparentemente inofensivas, que faziam parte da paisagem urbana sem chamar atenção. De repente, Tobias começou a latir. Não era seu latido habitual de brincadeira ou alerta. Era um som diferente, quase desesperado. Cecília nunca tinha ouvido Tobias latir daquela maneira antes. Era como se ele estivesse tentando comunicar algo urgente, algo que ia além da compreensão humana. "Calma, meu amor, o que você está vendo?" Cecília se agachou ao lado do cachorro, acariciando sua cabeça na tentativa de acalmá-lo. Mas Tobias continuava focado na escotilha, alternando entre latidos e ganidos baixos. Seu Joaquim, o dono do açougue, saiu para ver o que estava acontecendo. "Dona Cecília, tudo bem por aí? O Tobias está doente?" "Não sei, seu Joaquim. Ele nunca agiu assim antes", respondeu Cecília, a preocupação evidente em sua voz. Algumas pessoas que passavam pela rua começaram a parar, curiosas com a cena incomum. Tobias, geralmente um cão calmo e amigável, agora parecia possuído por uma urgência inexplicável. Cecília tentou afastar Tobias da escotilha, puxando gentilmente sua coleira. "Vamos para casa, querido. Já está ficando tarde." Mas o cachorro se recusava a se mover. Plantou as patas firmemente no chão e continuou latindo para a escotilha, como se sua vida dependesse disso. Após vários minutos de tentativas frustradas, Cecília finalmente conseguiu convencer Tobias a continuar o passeio. Mas o cachorro caminhava relutante, virando a cabeça constantemente para olhar para trás, em direção à escotilha. Durante o restante do caminho para casa, Cecília não conseguia tirar o incidente da cabeça. Em seus anos com Tobias, ela tinha aprendido a confiar nos instintos do cão. Se algo o perturbava tanto, devia haver um motivo. Ao chegar em casa, Tobias correu direto para a porta dos fundos, latindo insistentemente. Cecília o deixou sair para o quintal, observando-o com preocupação enquanto ele circulava inquieto, farejando o ar como se buscasse algo. Naquela noite, Cecília teve dificuldade para dormir. Tobias, normalmente calmo durante a noite, estava agitado. Ele ia e vinha da cama de Cecília para a janela, olhando para fora como se esperasse ver algo. Na manhã seguinte, determinada a entender o que estava acontecendo, Cecília decidiu mudar sua rotina. Em vez de esperar até a tarde para o passeio,
Ela saiu com Tobias logo cedo. Para sua surpresa, o cachorro a puxou ansiosamente na direção do açougue. Chegando lá, a cena do dia anterior se repetiu. Tobias parou em frente à escotilha, latindo e arranhando o chão. Desta vez, Cecília decidiu investigar mais de perto. Ela se ajoelhou ao lado da tampa de ferro, examinando-a cuidadosamente. À primeira vista, não havia nada de incomum. Era apenas mais uma escotilha de esgoto, suja e desgastada pelo tempo. Mas então, Cecília notou algo. Havia pequenos arranhões ao redor da borda, como se alguém ou algo tivesse tentado abri-la recentemente. "O que você está vendo, Tobias?" murmurou Cecília, mais para si mesma do que para o cão. Ela pressionou o ouvido contra a tampa fria, na esperança de ouvir algo. Por um momento houve apenas silêncio. Então, muito baixinho, ela ouviu um miado fraco, quase imperceptível. O coração de Cecília acelerou. Havia algo lá embaixo, algo vivo. Ela olhou para Tobias, que agora a encarava com olhos suplicantes, como se implorasse por ajuda. "Meu Deus, Tobias, você estava certo o tempo todo", disse ela, a voz trêmula de emoção. Naquele momento, seu Joaquim chegou para abrir o açougue. Vendo Cecília ajoelhada na calçada, ele se aproximou preocupado. "Dona Cecília, aconteceu alguma coisa?" Cecília se levantou, determinação brilhando em seus olhos. "Seu Joaquim, preciso da sua ajuda. Acho que tem algo preso nesta escotilha. Algo vivo." O açougueiro franziu o senho, incrédulo. "Tem certeza, Dona Cecília? Como isso seria possível?" "Não sei como, mas tenho certeza. Tobias tem tentado nos dizer isso desde ontem. Precisamos abrir esta tampa." Seu Joaquim hesitou por um momento, mas ao ver a seriedade no rosto de Cecília e a agitação de Tobias, ele assentiu. "Tudo bem. Vou pegar algumas ferramentas, mas vamos precisar de mais ajuda." Enquanto seu Joaquim entrava na loja para buscar o que precisavam, Cecília acariciou Tobias, que agora estava mais calmo, como se soubesse que finalmente seria ouvido. "Você é um herói, sabia?" sussurrou ela para o cão. "Não sei o que encontraremos aí embaixo, mas você não desistiu." Em poucos minutos, uma pequena multidão começou a se formar ao redor da escotilha. Vizinhos, atraídos pela comoção, ofereceram ajuda. Alguém sugeriu chamar os bombeiros, e logo o som de sirenes ecoava pelas ruas de Pinheiros do Vale. Enquanto esperavam a chegada dos bombeiros, Cecília não pôde deixar de refletir sobre como a vida pode mudar em um instante. O que começara como um passeio rotineiro com seu cão havia se transformado em algo muito maior. Ela olhou para Tobias, que agora estava sentado pacientemente ao seu lado, como se soubesse que sua missão estava prestes a ser cumprida. O som das sirenes ficava mais alto, anunciando a chegada dos bombeiros. A pequena cidade de Pinheiros do Vale, normalmente tão tranquila, estava prestes a testemunhar um resgate que ninguém poderia ter previsto. E tudo graças a um cachorro de rua que se recusou a ficar em silêncio. Cecília abraçou Tobias, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. "Seja o que for que encontremos lá embaixo, meu amor, você fez a coisa certa", disse ela, sua voz embargada pela emoção. "Agora vamos descobrir o que você estava tentando nos mostrar." O caminhão vermelho dos bombeiros parou com um chiado de freios e 3 homens uniformizados desceram rapidamente. O tenente Carlos, um homem alto de meia-idade com um bigode grisalho, aproximou-se de Cecília e seu Joaquim. "Bom dia, senhores. Recebemos uma chamada sobre uma possível emergência envolvendo a rede de esgoto. Podem me explicar a situação?" perguntou o tenente, seu tom profissional mais gentil. Cecília deu um passo à frente, Tobias colado em seus calcanhares. "Tenente, meu cachorro tem agido de forma estranha desde ontem, sempre parando nesta escotilha e latindo sem parar. Hoje de manhã eu acho que ouvi algo lá embaixo, um miado muito fraco." O tenente Carlos franziu o senho, claramente intrigado. Ele se ajoelhou perto da escotilha, examinando-a cuidadosamente. "Entendo. Bem, vamos dar uma olhada. Rapazes, tragam o equipamento." Os outros 2 bombeiros rapidamente trouxeram ferramentas pesadas e um detector de gás. O tenente Carlos explicou que precisavam verificar se não havia acúmulo de gases tóxicos antes de abrir a escotilha.
Enquanto os bombeiros trabalhavam, mais moradores se juntaram ao grupo. A notícia do possível resgate se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Entre os curiosos estava Dona Margarida, a fofoqueira local, que já cochichava teorias mirabolantes sobre o que poderia estar escondido no esgoto. "Aposto que é um tesouro escondido pelos fundadores da cidade", exclamou, ela para quem quisesse ouvir. Cecília revirou os olhos, mas seu coração batia acelerado. E se realmente não houvesse nada lá embaixo? E se ela tivesse imaginado o miado? Finalmente, após verificarem que era seguro prosseguir, os bombeiros começaram a trabalhar na abertura da escotilha. O metal pesado rangeu em protesto, quando eles aplicaram pressão com suas ferramentas. Tobias, que até então estava surpreendentemente calmo, começou a latir de novo, como se quisesse encorajar os bombeiros. Cecília o segurou firme, sussurrando palavras de conforto. Com um último esforço, a tampa cedeu. Um dos bombeiros apontou uma lanterna potente para o interior escuro. Por um momento, tudo o que se podia ver era água suja e detritos. "Não estou vendo nada, tenente", disse o bombeiro, desapontamento em sua voz. Mas então, um som fraco chegou aos ouvidos de todos. Era inconfundível agora, mas um miado. Na verdade, mais de um. "Ali!", gritou seu Joaquim, apontando para um pequeno nicho na parede do esgoto, logo acima do nível da água. O tenente Carlos se inclinou mais, iluminando o local indicado. Gaspos coletivos ecoaram pela multidão quando a luz revelou 4 pequenos vultos tremendo, encolhidos uns contra os outros. "São filhotes de gato!", exclamou o tenente. "Parecem estar presos naquele canto. Vamos precisar de alguém menor para entrar e resgatá-los." Sem hesitar, o bombeiro mais jovem da equipe, um rapaz esbelto chamado Pedro, se ofereceu para a tarefa. Rapidamente, ele foi equipado com um arnês de segurança e começou a descer pela abertura da escotilha. A multidão assistia em silêncio tenso, Cecília agarrada a Tobias como se sua vida dependesse disso. O cachorro, por sua vez, mantinha os olhos fixos na escotilha, como se pudesse ver através da escuridão. Minutos que pareceram horas se passaram. Então, a voz de Pedro ecoou de dentro do esgoto. "Peguei um! Estou enviando para cima!" Com cuidado, um pequeno embrulho foi passado para as mãos ansiosas do tenente Carlos. Ele delicadamente desembrulhou o pano sujo para revelar um filhote de gato minúsculo, não maior que a palma de sua mão. O gatinho, de pelagem laranja, soltou um miado fraco, seus olhos mal abertos. Cecília sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Tobias se esticou farejando o ar na direção do filhote, seu rabo abanando furiosamente. Um a um, os 4 filhotes foram resgatados. Além do laranja, havia um preto, um branco com manchas marrons e um cinza tigrado. Todos estavam magros, sujos e claramente desidratados, mas vivos. Quando Pedro finalmente emergiu do esgoto, foi recebido com uma salva de palmas. Seu uniforme estava encharcado e sujo, mas seu sorriso era radiante. Eles estavam presos em um pequeno espaço entre os canos, explicou ele ainda ofegante. "Se não fosse pelo cachorro da senhora, nunca teríamos os encontrado a tempo." Todos os olhares se voltaram para Tobias, que parecia estranhamente sereno agora que os filhotes estavam seguros. Cecília se ajoelhou ao lado dele, abraçando-o com força. "Você é um herói, meu amor", sussurrou ela, a voz embargada pela emoção. "Um verdadeiro herói." O tenente Carlos se aproximou, carregando 2 dos filhotes embrulhados em toalhas limpas que alguém da multidão havia providenciado. "Senhora, seu cão fez algo extraordinário hoje. Esses filhotes não teriam sobrevivido muito mais tempo." "Lá embaixo." Cecília assentiu, incapaz de falar. Ela estendeu as mãos, recebendo os 2 pequenos embrulhos. Tobias se ergueu nas patas traseiras, tentando alcançar os gatinhos com o focinho. "Calma, garoto", riu o tenente. "Você já fez sua parte. Agora esses pequenos precisam de cuidados médicos." Como se por mágica, a veterinária da cidade, doutora Laura, abriu caminho entre a multidão. "Eu posso cuidar deles", ofereceu ela. "Minha clínica fica a apenas 2 quarteirões daqui." Rapidamente, um pequeno cortejo se formou.
Cecília, ainda, carregando 2 filhotes, liderava o caminho ao lado de Tobias. A doutora Laura vinha logo atrás com os outros 2. O restante da multidão os seguia, murmurando em vozes excitadas sobre o resgate miraculoso. Ao chegarem à clínica veterinária, a doutora Laura imediatamente começou a examinar os filhotes. Cecília esperava ansiosamente na sala de espera, Tobias sentado pacientemente ao seu lado. Após o que pareceu uma eternidade, a veterinária saiu da sala de exames, seu rosto sério, mas não pessimista. Eles estão desnutridos e um pouco desidratados, mas vão ficar bem. Foi por pouco, dona Cecília. Se tivessem ficado mais um dia naquele esgoto... Ela não precisou terminar a frase. Cecília entendeu o que não foi dito e abraçou Tobias novamente. Quanto tempo você acha que eles estavam lá, doutora? A doutora Laura suspirou. Pelo estado deles, eu diria no mínimo 3 ou 4 dias. É um milagre que tenham sobrevivido tanto tempo. Cecília sentiu uma onda de raiva. Quem poderia ter sido tão cruel a ponto de abandonar filhotes indefesos em um esgoto? Mas essa raiva logo deu lugar à gratidão. Gratidão por Tobias, por sua persistência, por seu coração puro, que não desistiu até que os filhotes fossem salvos. O que acontece com eles agora? Perguntou Cecília, olhando para a porta da sala, onde os gatinhos estavam sendo tratados. A doutora Laura sorriu. Bem, eles vão precisar de cuidados especiais por algumas semanas. Depois disso, teremos que encontrar lares para eles. Nesse momento, seu Joaquim, que havia acompanhado todo o processo, deu um passo à frente. Eu fico com um, disse ele, surpreendendo a todos. Sempre quis um gato para fazer companhia no açougue. Outros moradores que estavam na clínica começaram a se oferecer também. Em questão de minutos, os 4 filhotes já tinham lares prometidos. Cecília sentiu seu coração se encher de orgulho e amor por sua pequena comunidade. Em meio a toda a agitação, ela olhou para Tobias, que a encarava com seus olhos sábios e gentis. Você não apenas salvou essas vidas, meu amor, disse ela, acariciando as orelhas do cão. Você nos lembrou do poder da compaixão e da importância de ouvir aqueles que não podem falar por si mesmos. Nos dias que se seguiram ao resgate dos filhotes, Pinheiros do Vale fervilhava com especulações e teorias. O caso dos gatinhos do esgoto, como ficou conhecido, era o assunto principal em cada esquina, padaria e salão de beleza da cidade. Cecília, agora uma celebridade local involuntária, mal conseguia dar 2 passos na rua sem ser parada por alguém querendo saber mais detalhes sobre o resgate ou simplesmente para parabenizar Tobias. O vira-lata Caramelo, por sua vez, parecia completamente alheio à sua recém-adquirida fama, continuando com sua rotina de passeios e cochilos, como se nada tivesse mudado. Numa manhã ensolarada, enquanto tomava seu café na varanda, Cecília recebeu uma visita inesperada. Ana Luísa, a jovem repórter do jornal local, o Arauto de Pinheiros, apareceu com seu bloco de notas em mãos e um sorriso ansioso no rosto. Dona Cecília, bom dia. Desculpe incomodá-la tão cedo, mas será que poderia me conceder uma entrevista? O povo quer saber mais sobre o herói canino da cidade. Cecília hesitou por um momento. Ela nunca foi muito de aparecer em público, mas algo naquela história a incomodava profundamente. Talvez, pensou ela, um pouco de atenção da mídia pudesse ajudar a desvendar o mistério por trás do abandono dos filhotes. Tudo bem, Ana Luísa. Entre, vamos conversar. Enquanto Cecília servia mais uma xícara de café para sua convidada, Tobias se acomodou preguiçosamente aos seus pés, completamente alheio à importância do momento. Então, dona Cecília, começou Ana Luísa, caneta em punho. Como a senhora se sentiu quando percebeu que Tobias estava tentando alertá-la sobre os filhotes? Cecília respirou fundo, relembrando aqueles momentos de tensão. No início, confesso que fiquei mais preocupada do que qualquer outra coisa. Tobias nunca tinha agido daquela forma antes, mas quando finalmente entendi o que ele estava tentando me mostrar, bem, foi uma mistura de alívio e horror. A jovem repórter assentiu, rabiscando furiosamente em seu bloco. E o que a senhora acha que pode ter acontecido? Como aqueles filhotes foram parar lá? Esta era a pergunta que não saía da cabeça de Cecília desde o resgate. Honestamente, Ana Luísa,
Eu não consigo imaginar como alguém poderia fazer algo tão cruel. Aqueles filhotes eram tão pequenos, tão indefesos. Neste momento, Tobias ergueu a cabeça, como se sentisse a angústia de sua dona. Ele encostou o focinho na mão de Cecília, oferecendo conforto silencioso. Ana Luísa observou a cena com olhos atentos. Dona Cecília, a senhora acha que isso pode ter sido um caso isolado ou talvez parte de algo maior? A pergunta pegou Cecília de surpresa. Ela nunca tinha considerado essa possibilidade. Como assim parte de algo maior? A jovem repórter hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se devia compartilhar algo. Finalmente ela disse: Bem, eu tenho investigado um pouco por conta própria. Nos últimos meses houve relatos de animais desaparecidos em cidades vizinhas. Nada confirmado oficialmente, mas são muitas coincidências para ignorar. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de que o que aconteceu com os filhotes pudesse ser parte de algo mais amplo era perturbadora. Você acha que pode haver uma conexão? Ana Luísa deu de ombros. É difícil dizer com certeza, mas acho que vale a pena investigar, não acha? Naquele momento, algo mudou. Dentro de Cecília, a indignação que ela sentia desde o resgate dos filhotes se transformou em uma determinação feroz. Ana Luísa, como podemos ajudar nessa investigação? Os olhos da jovem repórter brilharam com entusiasmo. Bem, para começar, poderíamos tentar rastrear a origem dos filhotes. Talvez alguém na cidade tenha visto algo suspeito nos dias anteriores ao resgate. E também poderíamos entrar em contato com abrigos de animais das cidades vizinhas, ver se eles notaram algum padrão estranho. Cecília assentiu, sentindo-se energizada pela primeira vez em dias. Conte comigo, e tenho certeza de que Tobias também vai querer ajudar, não é, meu amor? Disse ela, acariciando a cabeça do cachorro. Nas horas que se seguiram, Cecília e Ana Luísa traçaram um plano de ação. Decidiram começar entrevistando os moradores que moravam perto do local onde os filhotes foram encontrados. Talvez alguém tivesse visto ou ouvido algo suspeito. Armadas com um mapa da cidade e uma lista de perguntas, as duas mulheres saíram em missão, com Tobias trotando fielmente ao lado delas. À medida que batiam de porta em porta, Cecília se surpreendeu com a disposição de seus vizinhos em ajudar. Muitos expressaram choque e indignação ao ouvir os detalhes completos da história. Dona Margarida, a fofoqueira local, provou ser uma fonte inesperada de informações. Sabe, ela disse, inclinando-se conspiratoriamente. Na noite anterior, ao resgate, eu vi um carro estranho estacionado perto do açougue. Nunca tinha visto por aqui antes. Era um sedã preto, todo misterioso. Ana Luísa anotou rapidamente os detalhes. A senhora conseguiu ver a placa ou quem estava dirigindo? Dona Margarida franziu o senho, tentando se lembrar. A placa não, estava escuro demais, mas vi duas pessoas saindo do carro. Pareciam jovens, talvez adolescentes. Achei estranho eles estarem na rua tão tarde, mas você sabe como é a juventude hoje em dia. Cecília e Ana Luísa trocaram olhares significativos. Era a primeira pista concreta que tinham. Conforme o dia avançava, mais detalhes foram surgindo. Um adolescente mencionou ter visto um vídeo estranho nas redes sociais, mostrando pessoas abandonando animais em lugares perigosos, mas o vídeo havia sido rapidamente removido. Uma senhora idosa falou sobre latidos incomuns que ouviu tarde da noite, alguns dias antes do resgate. Ao final do dia, exaustas mas animadas com o progresso, Cecília e Ana Luísa retornaram à casa da primeira para organizar as informações coletadas. Acho que estamos no caminho certo, disse Ana Luísa, revisando suas anotações. Há definitivamente algo acontecendo aqui, algo maior do que imaginávamos inicialmente. Cecília concordou, uma mistura de preocupação e determinação em seu rosto. O que fazemos agora? Amanhã vou começar a fazer algumas ligações para as cidades vizinhas, ver se consigo mais informações sobre os animais desaparecidos, respondeu Ana Luísa. Também acho que devemos falar com a polícia. Eles precisam saber o que descobrimos. Enquanto discutiam os próximos passos, Tobias, que estivera quieto até então, de repente se levantou,
e correu para a janela, latindo insistentemente. "O que foi, Tobias?" perguntou Cecília, aproximando-se. Lá fora, na rua escura, elas viram por um breve momento um sedã preto passando lentamente, suas janelas escurecidas, impossibilitando ver quem estava dentro. Ana Luísa arfou. "É o carro que Dona Margarida mencionou." Antes que pudessem fazer qualquer coisa, o carro acelerou e desapareceu na noite. No Incentos, Cecília sentiu um calafrio. "Ana Luísa, acho que acabamos de entrar em algo muito maior do que esperávamos." A jovem repórter assentiu, seu rosto uma mistura de medo e excitação. "Sim, e algo me diz que isso é apenas a ponta do iceberg." Naquela noite, enquanto Pinheiros do Vale dormia, Cecília permaneceu acordada, sua mente repleta de perguntas sem resposta. Ao seu lado, Tobias dormia profundamente, alheio ao turbilhão de emoções de sua dona. Mas uma coisa era certa: a pacata rotina da pequena cidade estava prestes a ser abalada, e no centro de tudo estava um simples vira-lata caramelo, cujo ato de bravura havia desencadeado uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de urgência para Cecília. Ela mal dormira, sua mente repleta de teorias e preocupações sobre o que haviam descoberto no dia anterior. Tobias, sentindo a inquietação de sua dona, manteve-se próximo, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Era Ana Luísa com olheiras profundas, mas um brilho determinado nos olhos. "Bom dia, Dona Cecília. Desculpe a hora, mas não consegui esperar. Descobri algumas coisas que precisamos discutir." Cecília assentiu, convidando-a a entrar. Enquanto preparava um café forte para ambas, Ana Luísa espalhou uma série de papéis sobre a mesa da cozinha. "Passei a noite fazendo ligações e pesquisando online", começou a jovem repórter. "E o que descobri é... bem, perturbador, para dizer o mínimo." Cecília se sentou. Tobias deitando-se aos seus pés. "O que você encontrou?" Ana Luísa respirou fundo. "Nos últimos 6 meses, houve um aumento significativo no número de animais desaparecidos em toda a região. Não apenas em Pinheiros, do Vale, mas nas cidades vizinhas também. E o mais estranho é que muitos desses desaparecimentos seguem um padrão similar." Ela então mostrou uma série de recortes de jornais e prints de redes sociais. Havia relatos de cães e gatos encontrados em situações bizarras, presos em bueiros, abandonados em terrenos baldios, até mesmo em caixas d'água vazias. "O mais alarmante", continuou Ana Luísa, "é isso aqui." Ela deslizou um papel para Cecília. Era a impressão de uma página de rede social agora excluída. Nela havia um desafio viral: abandono extremo. Cecília sentiu seu estômago revirar ao ler a descrição. "Abandone um animal de estimação no lugar mais inusitado que puder pensar. Quanto mais perigoso, mais pontos você ganha. Poste o vídeo com a hashtag #abandono extremo." Isso é monstruoso", sussurrou Cecília horrorizada. Ana Luísa assentiu sombriamente. "E infelizmente parece que está se espalhando. Encontrei menções a esse desafio em fóruns online e grupos fechados. Alguns jovens estão tratando isso como uma espécie de jogo macabro." Nesse momento, Tobias levantou a cabeça, soltando um ganido baixo, como se pudesse sentir a angústia das duas mulheres. "Mas por quê?" perguntou Cecília, acariciando Tobias para acalmá-lo e a si mesma. "Por que alguém faria algo assim?" Ana Luísa suspirou. Likes, visualizações, a emoção de fazer algo proibido. É difícil entender a mentalidade por trás disso, mas o que é claro é que isso não é apenas um incidente isolado, é uma tendência perigosa que está se espalhando. Cecília se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, Pinheiros do Vale começava a despertar, alheia à sombria revelação que acabara de ser feita em sua cozinha. "O que podemos fazer?" "Primeiro", disse Ana Luísa determinada, "precisamos alertar as autoridades. Isso vai além de um simples caso de abandono de animais. É um fenômeno sistemático que precisa ser investigado e detido." Cecília concordou. "E depois?"
Depois, acho que precisamos tornar isso público. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Talvez, se mais gente estiver ciente, possamos prevenir futuros casos. As próximas horas foram uma correria. Cecília e Ana Luísa foram à delegacia local, onde apresentaram suas descobertas ao delegado Rodrigo, um homem de meia-idade com um bigode espesso e olhos cansados. Inicialmente cético, o delegado foi gradualmente convencido pela quantidade de evidências que Ana Luísa havia coletado. Isso é sério, ele admitiu coçando o queixo. Vou entrar em contato com as delegacias das cidades vizinhas. Precisamos de uma abordagem coordenada para isso. Saindo da delegacia, Cecília e Ana Luísa se sentiram simultaneamente aliviadas por terem sido ouvidas e apreensivas sobre o que estava por vir. O próximo passo é informar o público, disse Ana Luísa. Vou escrever uma matéria para o Arauto de Pinheiros, mas precisamos ser cuidadosas. Não queremos causar pânico, mas as pessoas precisam estar alertas. Enquanto caminhavam de volta, Cecília notou algo estranho. Ana Luísa, aquele carro ali não é o mesmo sedã preto que vimos ontem à noite. A jovem repórter olhou na direção indicada e empalideceu. Sim, é ele mesmo. O carro estava estacionado do outro lado da rua, suas janelas escurecidas impedindo que vissem quem estava dentro. Por um momento nada aconteceu. Então, lentamente, o veículo ligou e começou a se mover, passando por elas, em velocidade reduzida, antes de acelerar e desaparecer na esquina. Isso não pode ser coincidência, murmurou Ana Luísa, sua voz trêmula. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você acha que estamos sendo observadas? É possível. Se esse desafio é tão organizado quanto parece, pode haver pessoas tentando impedir que a verdade venha à tona. O resto do dia foi uma mistura de atividade frenética e tensão constante. Ana Luísa se trancou em seu pequeno escritório no jornal, trabalhando furiosamente em sua matéria. Cecília, por sua vez, decidiu fazer algo prático. Com a ajuda de alguns vizinhos, ela começou a organizar patrulhas voluntárias pelo bairro. Grupos de 2 ou 3 moradores se revezariam para caminhar pelas ruas, atentos a qualquer atividade, suspeita ou animais em perigo. À noite, exausta, mas determinada, Cecília recebeu uma mensagem de Ana Luísa. Matéria pronta. Vai sair na edição de amanhã. Prepare-se para o impacto. Deitada na cama, com Tobias aninhado ao seu lado, Cecília refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas alguns dias. De uma tranquila aposentada a uma investigadora amadora no centro de uma conspiração perturbadora. Ela olhou para Tobias, que a observava com seus olhos gentis e sábios. No que nós nos metemos, hein, garoto? Sussurrou, acariciando suas orelhas. O cachorro soltou um suave uf em resposta, como se dissesse que, não importa o que viesse pela frente, eles enfrentariam juntos. Enquanto o sono finalmente a envolvia, Cecília não podia deixar de se perguntar o que o amanhecer traria, como Pinheiros do Vale reagiria às revelações. E mais importante, quem estava por trás daquele sedã preto, observando silenciosamente suas movimentações. A pequena cidade estava prestes a ser sacudida por uma tempestade de revelações. E no olho desse furacão estavam uma senhora determinada, uma jovem repórter corajosa e um vira-lata caramelo cuja lealdade havia desencadeado tudo isso. O sol mal havia raiado quando Pinheiros do Vale foi sacudida por uma onda de choque. As manchetes do Arauto de Pinheiros gritavam em letras garrafais: Desafio macabro, a verdade por trás dos animais abandonados. O artigo de Ana Luísa, meticulosamente detalhado e apoiado por evidências sólidas, expunha a terrível realidade do desafio abandono extremo. Cecília acordou com o som insistente de seu telefone tocando. Era seu Joaquim, sua voz normalmente calma, agora trêmula de emoção. Dona Cecília, a senhora já viu o jornal? É horrível. Como isso pôde acontecer na nossa cidade? Antes que ela pudesse responder, outra chamada entrou. E outra, e mais outra. Em questão de minutos, parecia que toda Pinheiros do Vale queria falar com ela. Vestindo-se apressadamente, Cecília saiu de casa com Tobias,
determinada a ver por si mesma o impacto da notícia. As ruas, normalmente tranquilas àquela hora da manhã, fervilhavam de atividade. Grupos de moradores se aglomeravam nas esquinas, jornais em mãos discutindo acaloradamente. Na praça central, uma multidão começava a se formar. No centro dela, sobre um banco improvisado como palanque, estava o prefeito Antônio, tentando acalmar os ânimos exaltados. "Meus caros cidadãos", ele clamava, sua voz rouca de tanto falar, "eu entendo a indignação de todos. Acreditem, estou tão chocado quanto vocês, mas peço calma e união neste momento difícil." Cecília se aproximou, abrindo caminho entre a multidão. Muitos a reconheceram, apontando e sussurrando. "É ela, a dona do cachorro-herói." O prefeito a avistou e, com um gesto, a chamou para se juntar a ele. Relutante, Cecília subiu no banco, Tobias fielmente ao seu lado. "Dona Cecília", disse o prefeito, um misto de gratidão e desespero em sua voz, "por favor, diga algumas palavras ao nosso povo. Eles confiam em você." Pega de surpresa, Cecília olhou para a multidão. Rostos ansiosos, alguns com lágrimas nos olhos, outros com raiva mal contida, todos esperando que ela dissesse algo que fizesse sentido naquele caos. Respirando fundo, ela começou. "Meus amigos e vizinhos, sei que estão assustados e indignados. Eu também estou. O que descobrimos é terrível e vai contra tudo o que nossa comunidade representa. Mas é nesses momentos que devemos nos unir, não nos dividir." Ela fez uma pausa, acariciando a cabeça de Tobias para se acalmar. "Lembrem-se de como toda essa história começou, com um simples ato de compaixão de um cachorro de rua. Tobias não desistiu até que aqueles filhotes fossem salvos, e é assim que devemos agir agora. Não podemos desistir. Precisamos proteger os indefesos e buscar justiça, mas sem perder nossa humanidade no processo." Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Algumas pessoas começaram a aplaudir. "O que podemos fazer?", gritou alguém da multidão. Cecília sorriu, sentindo uma onda de orgulho por sua comunidade. "Podemos começar sendo mais vigilantes. Observem suas ruas, cuidem dos animais de seus vizinhos. Se virem algo suspeito, reportem às autoridades. E, acima de tudo, eduquem. Falem com seus filhos, sobrinhos, netos. Expliquem por que esse desafio é errado e perigoso." Enquanto ela falava, Ana Luísa chegou à praça, abrindo caminho até o centro. Seu rosto mostrava sinais de uma noite sem dormir, mas seus olhos brilhavam com determinação. "Dona Cecília, está certa", ela acrescentou, subindo no banco. "Mas também precisamos ir além. Estou em contato com jornalistas de outras cidades. Isso não é um problema apenas de Pinheiros do Vale. É uma epidemia que está se espalhando e precisamos detê-la." O prefeito Antônio, vendo a reação positiva da multidão, aproveitou o momento. "Proponho formarmos um comitê de cidadãos para trabalhar junto com a polícia e a prefeitura. Vamos combater isso de frente, unidos." A ideia foi recebida com entusiasmo. Em questão de minutos, voluntários se apresentaram para fazer parte do comitê. Entre eles, seu Joaquim, Dona Margarida e vários outros rostos familiares da comunidade. Enquanto a reunião improvisada continuava, Cecília notou algo pelo canto do olho. O sedã preto estava lá novamente, estacionado discretamente, a uma quadra de distância. Ela cutucou Ana Luísa, apontando sutilmente na direção do veículo. "Eles estão observando", sussurrou Ana Luísa. "Acho que subestimamos o alcance dessa operação." Antes que pudessem discutir mais, Tobias começou a latir furiosamente, olhando fixamente para o sedã. O carro imediatamente ligou e partiu em alta velocidade, deixando apenas uma nuvem de poeira para trás. O incidente não passou despercebido. Vários moradores notaram a reação de Tobias e o carro fugindo. "O que foi isso?", perguntou o prefeito preocupado. Cecília e Ana Luísa trocaram olhares. Era hora de compartilhar suas suspeitas. "Prefeito", começou Cecília, "acho que precisamos ter uma conversa em particular. Há mais nessa história que publicamos no jornal." O restante da manhã foi gasto em uma reunião tensa na prefeitura. Cecília e Ana Luísa compartilharam suas observações sobre o sedã misterioso e suas suspeitas de que estavam sendo vigiadas. O delegado Rodrigo foi chamado
e planos de segurança foram discutidos. Isso é mais sério do que imaginávamos, concluiu o prefeito, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Parece que mexemos em um vespeiro. Enquanto isso, nas ruas de Pinheiros do Vale, uma transformação estava ocorrendo. Vizinhos que mal se cumprimentavam agora conversavam animadamente, trocando informações e organizando patrulhas. Cartazes alertando sobre o desafio abandono extremo começaram a aparecer em postes e muros. No final da tarde, Cecília retornou para casa, exausta, mas esperançosa. Tobias, sentindo o cansaço de sua dona, apoiou a cabeça em seu colo, oferecendo conforto silencioso. Ah, Tobias, suspirou ela, acariciando suas orelhas. Em que confusão nos metemos, hein? Mas sabe de uma coisa? Estou orgulhosa de nós. Estamos fazendo a diferença. O cachorro olhou para ela com seus olhos sábios, como se entendesse cada palavra. Naquele momento, Cecília teve uma certeza. Não importava o que viesse pela frente, eles enfrentariam juntos. Enquanto o sol se punha sobre Pinheiros do Vale, a cidade zumbia com uma nova energia. Uma comunidade que antes era pacata e às vezes apática, agora estava unida por um propósito comum. A batalha contra o desafio abandono extremo estava apenas começando, mas os cidadãos de Pinheiros do Vale estavam prontos para lutar. Os dias que se seguiram à revelação do desafio abandono extremo trouxeram uma mudança palpável a Pinheiros do Vale. A cidade, antes conhecida por sua tranquilidade, agora vivia em um estado de alerta constante. Grupos de moradores patrulhavam as ruas, atentos a qualquer sinal de atividade suspeita. Câmeras de segurança foram instaladas em pontos estratégicos e uma linha direta para denúncias foi criada na delegacia. Cecília, agora vista como uma espécie de guardiã local, mal tinha tempo para respirar. Seu telefone tocava incessantemente com pessoas relatando avistamentos suspeitos ou pedindo conselhos. Tobias, sempre ao seu lado, parecia ter assumido o papel de mascote oficial da causa, recebendo carinho e petiscos de praticamente todos os moradores. Numa tarde particularmente agitada, enquanto Cecília coordenava uma reunião do Comitê de Cidadãos na Praça Central, Ana Luísa chegou ofegante, seus olhos brilhando com a excitação de uma nova descoberta. Dona Cecília, preciso falar com você, é urgente, sussurrou a jovem repórter, puxando-a para um canto mais reservado. Intrigada e um pouco preocupada, Cecília se desculpou com o grupo e seguiu Ana Luísa. Tobias, sempre alerta, trotou atrás delas. O que houve, Ana? Você parece ter visto um fantasma, perguntou Cecília, notando a palidez no rosto da jovem. Ana Luísa olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto antes de falar. Lembra daquele sedã preto? Bem, eu consegui uma parte da placa e você não vai acreditar no que descobri. Ela mostrou seu celular a Cecília. Na tela, havia a foto de um jovem sorridente, não muito mais velho que um adolescente. Este é Lucas Mendes. Ele é filho do vereador Mendes, aquele que sempre se opõe às propostas de bem-estar animal do prefeito. Cecília franziu o senho, e confusa. E o que isso tem a ver com o sedã? O carro está registrado no nome dele, explicou Ana Luísa, sua voz tremendo ligeiramente. E tem mais. Encontrei perfis dele em redes sociais, perfis que foram deletados recentemente, mas não antes de eu fazer alguns prints. Cecília, ele estava envolvido no desafio. A revelação atingiu Cecília como um soco no estômago. O filho de um vereador envolvido em algo tão horrível. As implicações eram assustadoras. Temos que contar ao delegado Rodrigo, disse Cecília, já se virando para ir à delegacia. Ana Luísa a segurou pelo braço. Espere, não é tão simples assim. O vereador Mendes é poderoso, tem conexões. Se formos com isso à polícia sem provas concretas, ele pode abafar tudo. Precisamos de mais. Cecília sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ela olhou para Tobias, que a encarava com seus olhos sábios, como se dissesse, confie no seu instinto. O que você sugere, então? Perguntou Cecília. Ana Luísa mordeu o lábio, hesitante. Eu acho que precisamos investigar por conta própria. Pelo menos até termos evidências sólidas o suficiente
para que não possam ser ignoradas. A proposta era arriscada. Cecília sabia disso. Elas não eram detetives treinadas e se envolver com pessoas poderosas poderia ser perigoso. Mas então, ela se lembrou dos filhotes abandonados, dos olhares assustados dos animais resgatados, e sua determinação se fortaleceu. Certo, disse ela finalmente. Vamos fazer isso, mas precisamos ser extremamente cuidadosas. Nas semanas seguintes, Cecília e Ana Luísa se tornaram uma dupla improvável de investigadoras amadoras. Elas mapearam os movimentos do sedã preto, catalogaram relatos de avistamentos suspeitos e vasculharam as redes sociais em busca de mais pistas sobre o envolvimento de Lucas no desafio. Enquanto isso, a tensão em Pinheiros do Vale continuava a crescer. Mais casos de abandono de animais foram relatados em cidades vizinhas, e rumores sobre uma rede organizada por trás do desafio começaram a circular. Numa noite particularmente fria, Cecília estava em casa revisando suas anotações quando Tobias começou a latir furiosamente para a janela. Ela se levantou para verificar e seu coração quase parou. O sedã preto estava estacionado do outro lado da rua. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone para ligar para Ana Luísa, mas antes que pudesse discar, ouviu um barulho vindo dos fundos da casa. Tobias imediatamente correu para a cozinha, rosnando. Cecília o seguiu, o coração batendo forte, no peito. Quando chegou à cozinha, viu que a porta dos fundos estava entreaberta, uma brisa fria entrando por ela. Na mesa da cozinha, onde não estava antes, havia um envelope marrom. Com cautela, ela se aproximou e abriu o envelope. Dentro, havia apenas um pedaço de papel com uma mensagem digitada. Parem de investigar. Vocês não sabem com o que estão lidando. Este é o único aviso. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ameaça era clara, mas também era uma confirmação. Elas estavam no caminho certo. Naquele momento, enquanto abraçava Tobias em busca de conforto, Cecília tomou uma decisão. Elas não iriam parar. Pelo contrário, este aviso só servia para fortalecer sua determinação. Eles podem pensar que nos assustaram, Tobias, ela sussurrou para o cão. Mas não sabem com quem estão lidando. Não vamos desistir agora. Enquanto a noite avançava sobre Pinheiros do Vale, Cecília sabia que tinham cruzado uma linha. O jogo agora era perigoso, mas a verdade precisava vir à tona, não importava o custo. Com Tobias ao seu lado e Ana Luísa como aliada, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse pela frente. O amanhecer trouxe consigo uma nova determinação para Cecília. A ameaça da noite anterior, em vez de amedrontá-la, havia acendido uma chama de coragem em seu peito. Após uma noite inquieta, ela convocou Ana Luísa para um café da manhã, urgente em sua casa. Quando a jovem repórter chegou, os olhos arregalados de preocupação, Cecília a recebeu com um abraço firme. Hannah, as coisas ficaram mais sérias, disse Cecília, guiando-a para a cozinha onde Tobias já as esperava, abanando o rabo ansiosamente. Enquanto serviam-se de café, Cecília relatou os eventos da noite anterior, o sedã preto, a invasão e a ameaça deixada na cozinha. Ana Luísa ouviu tudo em silêncio, seu rosto alternando entre expressões de choque e determinação. Isso muda tudo, dona Cecília, disse Ana Luísa finalmente. Não podemos mais fazer isso sozinhas. Precisamos de ajuda. Cecília assentiu, já tendo chegado à mesma conclusão. Concordo, mas em quem podemos confiar? As duas mulheres passaram a manhã discutindo suas opções, pesando os prós e contras de envolver outras pessoas. Finalmente, decidiram por uma abordagem cautelosa. Expandiriam seu círculo de confiança, mas de forma muito seletiva. O primeiro passo foi marcar uma reunião secreta com o delegado Rodrigo. Apesar de suas reservas iniciais, elas concordaram que precisariam do apoio da lei em algum momento, e melhor estabelecer essa aliança cedo. No final da tarde, em um café discreto nos arredores da cidade, Cecília e Ana Luísa se encontraram com o delegado. Tobias, como sempre, estava presente, deitado aos pés de Cecília, alerta a qualquer movimento suspeito. Senhoras, começou o delegado Rodrigo, sua voz baixa e séria. Entendo suas preocupações em me procurar antes,
Mas agora que temos uma ameaça direta, as coisas mudam de figura. Elas compartilharam todas as informações que haviam coletado, incluindo as suspeitas sobre Lucas Mendes e seu pai, o vereador. O delegado ouviu atentamente, seu rosto se tornando cada vez mais sombrio. Isso é maior do que imaginávamos, ele murmurou, passando a mão pelo rosto cansado. Se o vereador Mendes estiver realmente envolvido, precisaremos agir com extrema cautela. Ele tem conexões poderosas. O que sugere que façamos? Perguntou Ana Luísa, inclinando-se para a frente ansiosamente. O delegado pensou por um momento, antes de responder. Vou designar 2 de meus melhores investigadores para trabalhar nisso discretamente. Enquanto isso, vocês 2 precisam manter um perfil baixo. Nada de investigações por conta própria a partir de agora, entendido? Cecília e Ana Luísa trocaram olhares. Ambas sabiam que não iriam simplesmente se sentar e esperar, mas concordaram com o delegado por hora. Ao saírem do café, sentiram-se simultaneamente aliviadas por terem compartilhado o fardo e ansiosas pelo que estava por vir. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, como se a própria natureza refletisse a complexidade da situação em que se encontravam. No caminho de volta para casa, Cecília notou algo estranho. Ana, ela sussurrou, aquela van branca, já é a 3ª vez que a vejo hoje. Ana Luísa olhou discretamente para trás. A van a seguia a uma distância constante, suas janelas, escurecidas, impedindo que vissem quem estava dentro. Acho que ganhamos uma nova sombra, murmurou Ana Luísa. O sedã preto deve ter chamado muita atenção. Elas aceleraram o passo, Tobias caminhando alertamente entre elas. Ao chegarem à casa de Cecília, a van passou lentamente, estacionando a alguns quarteirões de distância. Dentro de casa, com as cortinas fechadas, elas discutiram seus próximos passos. Não podemos ficar paradas, insistiu Ana Luísa. Eles estão nos observando, o que significa que estamos perto de algo importante. Cecília concordou, mas a preocupação era evidente em seu rosto. Sim, mas precisamos ser mais inteligentes do que eles. Não podemos cair em armadilhas. Foi então que Tobias, que estivera inquieto a tarde toda, começou a arranhar a porta dos fundos, latindo insistentemente. O que foi, garoto? Perguntou Cecília, abrindo a porta. Para sua surpresa, um gato magro e assustado entrou correndo, carregando algo em sua boca. O felino deixou cair um pequeno objeto aos pés de Cecília antes de se esconder embaixo do sofá. Ana Luísa se aproximou pegando o objeto. Era um pendrive. Dona Cecília, ela disse, sua voz tremendo de excitação. Acho que acabamos de receber nossa próxima pista. Com mãos trêmulas, elas conectaram o pendrive ao computador de Cecília. O que encontraram fez seus corações acelerarem. Eram fotos, vídeos e documentos, detalhando uma extensa rede envolvida no desafio abandono extremo. Nomes, datas, locais, tudo estava ali. Meu Deus, sussurrou Cecília, olhando para Ana Luísa, com uma mistura de choque e determinação. Isso muda tudo. Enquanto examinavam o conteúdo explosivo do pendrive, Tobias se aconchegou ao lado do gato assustado, como se entendesse a importância do que acabara de acontecer. Lá fora, à noite, caía sobre pinheiros do vale. A van branca permanecia estacionada, seus ocupantes desconhecidos observando silenciosamente. Mas dentro da casa de Cecília, uma nova chama de esperança e determinação havia sido acesa. A batalha estava longe de terminar, mas agora elas tinham uma arma poderosa, a verdade. E com Tobias ao seu lado, Cecília sabia que, não importava o quão difícil as coisas ficassem, eles encontrariam uma maneira de fazer justiça. A manhã seguinte amanheceu com uma atmosfera elétrica em Pinheiros do Vale. Cecília e Ana Luísa mal haviam dormido, passando a noite inteira debruçadas sobre o conteúdo do pendrive misterioso. O que encontraram era ao mesmo tempo chocante e revelador. Precisamos levar isso ao delegado Rodrigo imediatamente, disse Cecília, esfregando os olhos cansados enquanto Tobias se espreguiçava aos seus pés. Ana Luísa assentiu, mas seu rosto mostrava preocupação.
Concordo, mas temos que ser cautelosas. Se essa informação cair nas mãos erradas, antes que pudessem elaborar um plano, a campainha tocou, fazendo ambas saltarem. Tobias correu para a porta, latindo ansiosamente. Cecília olhou pelo olho mágico e ficou surpresa ao ver o próprio delegado Rodrigo parado ali, parecendo agitado. "Delegado, o que faz aqui tão cedo?" perguntou Cecília, abrindo a porta. "Dona Cecília, senhorita Ana Luísa", ele cumprimentou entrando rapidamente. "Temos uma situação. O vereador Mendes foi encontrado inconsciente em sua casa esta manhã. Parece que alguém o atacou durante a noite." As duas mulheres trocaram olhares alarmados. "Ele está..." Ana Luísa não conseguiu terminar a pergunta. "Está vivo, mas em estado grave no hospital", respondeu o delegado. "O mais estranho é que sua casa foi revirada, como se alguém estivesse procurando algo." Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Delegado, acho que sabemos o que eles estavam procurando." Ela apontou para o computador onde o conteúdo do pendrive estava aberto. O delegado Rodrigo ouviu atentamente enquanto elas explicavam sobre o gato misterioso e as informações que haviam descoberto. Seu rosto ficava cada vez mais sério à medida que compreendia a magnitude da situação. "Isso é inacreditável", ele murmurou passando a mão pelo cabelo grisalho. "Vocês têm noção do quanto isso é explosivo? Estamos falando de uma rede que envolve políticos, empresários, até mesmo algumas celebridades locais. E é por isso que precisamos agir rápido", insistiu Ana Luísa. "Agora que o vereador Mendes foi atacado, eles vão saber que perderam o controle da informação. Podem tentar fugir ou destruir evidências." O delegado concordou. "Vocês estão certas. Vou convocar uma força-tarefa imediatamente. Mas vocês duas precisam vir comigo para a delegacia. Não é seguro ficarem aqui." Enquanto se preparavam para sair, Cecília notou Tobias agindo de forma estranha. O cão estava inquieto, indo e voltando da janela, rosnando baixinho. "O que foi, garoto?" ela perguntou, se aproximando para olhar. Lá fora, a van branca que a seguira no dia anterior estava estacionada do outro lado da rua. Mas desta vez, a porta lateral se abriu e 3 homens de aparência ameaçadora saíram, caminhando determinadamente em direção à casa. "Delegado!" Cecília gritou. "Temos companhia!" O delegado Rodrigo reagiu rapidamente, sacando sua arma. "Saiam pelos fundos agora, eu vou atrasá-los." "Mas, delegado..." Ana Luísa começou a protestar. "Agora", ele insistiu. "Levem o pendrive e vão para o esconderijo que combinamos ontem. Eu encontro vocês lá assim que puder." Com o coração acelerado, Cecília agarrou o pendrive e sua bolsa. Ana Luísa pegou Tobias no colo e as duas saíram correndo pela porta dos fundos, justo quando ouviram o som de vidro quebrando na frente da casa. Elas correram pelos quintais dos vizinhos, pulando cercas e esquivando-se de varais de roupas. Tobias, agora correndo ao lado delas, parecia entender a gravidade da situação, mantendo-se silencioso e alerta. Após o que pareceu uma eternidade, mas foram apenas alguns minutos, elas chegaram a uma pequena casa abandonada nos arredores da cidade, o esconderijo que o delegado Rodrigo havia preparado como precaução. Ofegantes, elas se esconderam dentro da casa, fechando todas as cortinas e trancando as portas. "O que fazemos agora?" perguntou Ana Luísa, sua voz tremendo ligeiramente. Cecília olhou para o pendrive em sua mão e então para Tobias, que a encarava com seus olhos fiéis e determinados. "Agora, minha querida, nós lutamos. Esses criminosos pensaram que poderiam nos intimidar, que poderiam silenciar a verdade. Mas eles não contavam com a persistência de uma senhora aposentada, uma jovem repórter corajosa e um cão leal." Ela se sentou no chão empoeirado, abrindo seu laptop. "Vamos organizar essas informações. Quando o delegado chegar, estaremos prontos para expor toda essa rede de uma vez por todas." Enquanto trabalhavam febrilmente, organizando as evidências e traçando conexões, Tobias se posicionou perto da janela, montando guarda silenciosamente. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. A batalha final contra o desafio abandono extremo estava prestes a começar. E Cecília sabia que não importava o resultado,
Pinheiros do Vale e suas próprias vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas com Tobias ao seu lado e a verdade como sua arma mais poderosa, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. As horas se arrastavam dentro do esconderijo improvisado. Cecília, Ana Luísa e Tobias permaneciam em alerta máximo, cada ruído fora da casa abandonada, fazendo seus corações saltarem. O laptop zumbia suavemente enquanto elas continuavam a organizar e analisar as informações do pendrive. Isso é inacreditável, murmurou Ana Luísa, passando a mão pelos cabelos despenteados. A rede por trás do desafio abandono extremo é muito maior do que imaginávamos. Tem gente de todas as esferas envolvida. Cecília assentiu sombriamente. E pensar que tudo começou com Tobias salvando aqueles filhotes. Quem diria que chegaríamos tão longe? Como se entendesse que estavam falando dele, Tobias levantou a cabeça de seu posto perto da janela, abanando o rabo levemente antes de voltar à sua vigília silenciosa. De repente, o celular de Cecília vibrou, fazendo as duas mulheres pularem. Era uma mensagem do delegado Rodrigo. Estou a caminho. Preparem-se para sair. Temos que agir agora. E o resto é história.